Paz do Senhor, irmãos. Hoje a EBD de Jovens, o título da lição fala sobre amar e compartilhar. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graça por mais uma manhã, pelo privilégio de poder estar aqui com teus filhos, falando e aprendendo mais um pouco sobre a tua palavra. Que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós, nos perdoando por tudo que temos feito que não provém de Ti. Limpa o nosso coração, a nossa mente, toma os Teus filhos, fala conosco, Senhor. Nós oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o versículo áureo se encontra em Efésios 4, 25, que diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Amém? E leitura devocional se encontra em Gálatas 6, do versículo 1 ao 18, amém? Que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigiu tal com o espírito de mansidão, mas ora por ti mesmo, para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Examine cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória, só em si mesmo, não em outro, pois cada qual levará o seu próprio fardo. E o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Veja com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem causar boa impressão, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vós circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Longe, porém, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Finalmente, ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo a marca de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então, irmãos, nessa lição que fala que amar e compartilhar, gostaria de refletir com os irmãos como você, de forma mais específica, como nós, de forma mais específica, tentando descobrir com o que na realidade nos comprometemos ao nos tornarmos igreja. Ou seja, que tipo de pacto firmamos quando nos tornamos cristãos? Independente da maneira como as igrejas locais se estruturam, além do nosso compromisso com Cristo, que tipo de aliança nós estabelecemos um com os outros, membros do corpo de Cristo? Então veremos dois tipos de compromisso. Primeiro, fala sobre o compromisso do amor, e o segundo, compromisso do compartilhamento mútuo. Primeiro, compromisso do amor incondicional. Amém? Então a lição de hoje fala sobre o amor. Que eu e você, que nós possamos refletir e analisar a nossa vida
como tem estado não somente com quem nos ama, mas com aquele que te ofende, que te maltrata, que te calunia, que te persegue, porque aqui nessa lição vamos falar alguns textos e algumas coisas a respeito de amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quem é o nosso próximo? Como já falamos em outras lições. Então, o cristianismo, irmãos, ele vai inaugurar aqui um tipo de amor desconhecido dos gregos antigos. Até então, a noção de amor era baseada no fato de que a pessoa amada era digna de tal amor. Mas nesse caso aqui, ele vai nos mostrar o seguinte, que em quem era amado, ou seja, nesse caso a ênfase estava em quem era amado e não em quem amava. Então o importante era quem era amado, não quem estava dando o amor. Então, e não em quem amava. Por isso significa que o amado despertava sentimento de amor no amante, ou seja, quem amava apenas reagia à pessoa amada. Então, o que significa amor? Que seja incondicional. O que é isso, irmãos? É que não depende de outro. Ou seja, não está sujeito a qualquer tipo de condição. Eu amo independente do que ele é, do que ele faz para mim, do que ele possa sentir, do que ele possa fazer. Eu amo incondicionalmente. Então, irmãos, Jesus inaugura um tipo de amor bem diferente. Neste, a responsabilidade pelo amor deixou de ser da pessoa amada e passou a ser a tarefa de quem ama. Ou seja, Jesus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para perdão dos pecados. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou primeiro, a Bíblia fala. Então, o amor é uma decisão racional, ou seja, ou reação sentimental, ele faz uma pergunta. Então, quem ama pode até estar movido por sentimentos de amor, mas não depende desse sentimento para deixar o amor acontecer. Então, nesse sentido, é possível amar mesmo quando o nosso coração não está inclinado a isso, ou mesmo quando o amado não facilita as coisas. É como amar o inimigo. Ele faz alguma coisa para merecer seu amor, o meu amor? Não, mas nós devemos amá-lo. Eu gostaria de ler com os irmãos Mateus, capítulo 5, Mateus 5, do versículo 43 ao 48, que diz: amor ao inimigo. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol brilhe sobre maus e bons e faz chover sobre justo e injusto. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se cumprirdes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E Lucas, irmãos, capítulo 6, do versículo 27 em diante, vai falar sobre a nova lei do amor, ou seja, eu, porém, vos digo a vós que me ouvis, amai-vos os inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. É praticamente o mesmo que nós lemos aí em Mateus, até o versículo 36 que termina: sede misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso. 35, ao contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, irmãos, aqui vai falar que o nosso amor incondicional não é por aquele que te ama, não. É por aquele que é teu inimigo. Não sei se você tem inimigo ou não. É por aqueles que vos perseguem. Então, o autor da lição coloca que o inimigo é incapaz de despertar em nós sentimento de amor. E aí? O amor tem que ser necessariamente uma decisão racional. Eu sei, e a Bíblia me orienta e me ensina, que eu preciso amá-lo. O amor ágape baseia-se, irmãos, na graça divina, ou seja,
Quando decidimos ser cristãos, de verdade, fazemos uma aliança baseada na graça divina e nos comprometemos a amar incondicionalmente, independente do que o outro diga ou faça. Isso não significa de ter de concordar sempre com as palavras e ações das pessoas, mas significa ter de amá-las do jeito que são. Então, irmãos, amar sempre tem de ser uma escolha baseada na certeza do amor de Deus por mim, ainda que seja difícil. Deve ser um exercício constante de fé, pois se baseia no fato de que quando amo, não o faço apenas com meu amor, mas sirvo-me do amor de Deus, que em si é perfeito. Colossenses, irmãos, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei a ele. Mortificai. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisa vem a ira de Deus. E no finalzinho diz: e sobre tudo isso revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. Colossenses capítulo 3. Então, irmãos, o compromisso de compartilhar a própria vida com as pessoas representa quase sempre um grande desafio. Então, é que as pessoas geralmente não são treinadas a isso. E na nossa cultura, facilita o viver com máscara. Entretanto, quando decidimos ser igreja, nos comprometemos a compartilhar com o outro o que somos e que temos, além de não esconder dos nossos irmãos como pensamos e nos sentimos em relação a eles. Mas isso é preciso vencer alguns medos e costumes que matam o compartilhar de vida do corpo. Então, o autor da lição, irmãos, ele vai colocar aqui 3 medos de compartilhar. Medo da rejeição, medo da violação e o medo da manipulação. Ou seja, precisamos começar afirmando que ser íntimo não significa banalizar a relação. Então, é comum as pessoas se tornarem tão íntimas a ponto de faltarem com respeito ou se esquecerem da dignidade do outro. Entretanto, como se alguém deixasse de ser importante para nós à medida que nos aproximamos dele. Então ele vai colocar, primeiro deles, medo de rejeição. A gente não tem que se preocupar com isso, não. A gente tem que ser natural. Se a pessoa vai te rejeitar ou não, aí é com Jesus. O segundo, ele coloca aqui medo da violação. Então a gente precisa também vigiar, irmão. A gente tem que saber com quem nós desabafamos, compartilhamos as nossas dificuldades e ansiedades, porque nem todo mundo é confiável. Infelizmente, acontece isso dentro da casa do Senhor. Tiago 5:16 diz assim, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a gente precisa confiar. E o medo, irmãos? Medo da manipulação. Afirma aqui o autor da lição que devíamos conhecer para dominar. Então, mas como vencer esses medos que contribuem para impedir saudável intimidade entre as pessoas? Aí ele vai colocar aqui algumas situações. Primeiro, mesmo que você tenha vivido uma história frustrada, não deixe que ela seja o guia para suas futuras decisões. Afinal, nossas experiências não resumem o que o mundo é. Novas experiências sempre poderão ser vividas. Segundo, lembre-se que quando Deus opera em nossas fraquezas,
e mesmo as experiências negativas podem nos fortalecer. Terceiro, escolha as pessoas com quem compartilhará as coisas mais íntimas. Não saia revelando tudo a todos. Então, precisamos vigiar. Quarto, e talvez o mais importante, faça exatamente o contrário do que temeria que as pessoas fizessem a você. Ou seja, não rejeite, não viole segredos e não manipule. Então, o que nós queremos para nós, não devemos fazer para outros. Amém? Então, a morte do compartilhamento superficial, ou seja, as pessoas sabem que precisam compartilhar, mas o medo de rejeição ou de ridicularização as força a se tornarem superficiais e a se refugiarem em pedidos triviais. Então, compartilhamento secundário. Então, a gente tem que ser objetivo. A gente tem que comunicar necessidades realmente que estão nos afligindo. Então, transparência no amar e no compartilhar. O que significa ser transparente, irmãos? Que postura devem ter aqueles que desejam encarar esse desafio? Então ele vai colocar aqui algumas coisas. Primeiro, transparente é ser cordial, é ser honesto em relação às pessoas. Não significa ser áspero ou mal educado, irmãos. Existem pessoas que acreditam que pode falar tudo e diz que são sinceros. Não é não, irmãos. Muitas das vezes são mal educados. Então, é claro que ser franco sempre envolverá risco. As pessoas podem nos rejeitar ao sermos verdadeiros com ela, mas se somos realmente comprometidos, devemos continuar a marchar nesse caminho, seguindo a verdade em amor. Efésios 4,15 diz antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça de Cristo. Então, irmãos, ser transparente é ser verdadeiro. Ser honesto para com alguém significa não mentir a ele. A gente precisa estar bem atento a isso, tá, irmãos? Quanto a isso, Efésios 4,25 nos adverte: deixar a mentira e falar a verdade com o nosso irmão. Muitos acreditam que ser honesto envolve distanciar-se das pessoas. E aí preferem preservar o amigo a ser verdadeiro para com ele. Outros acham que esconder de alguém o que sente significa poupá-lo de aborrecimento e ofensa. Então, ser transparente também não é ocultar nossas fraquezas. A incontestável liderança de Paulo não o impediu de admitir as suas limitações. Paulo dizia, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim e disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, do 6 ao 9. Então, Paulo tinha uma fraqueza. E ele comunicou ao santo, comunicou à igreja. Então, deixar que as pessoas conheçam as minhas fraquezas pode fazer com que me vejam como uma pessoa normal. Então, irmãos, conclusão que o autor da lição coloca aqui, que quem ama compartilha aquilo que tem e aquilo que é. A gente precisa ser natural, a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa refletir o Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia fala que nós somos luz para iluminar esse mundo e sal para temperar essa terra. Então a gente precisa refletir isso. Mas todos que se colocam nessa posição devem encarar também o desafio da transparência.
Uma comunidade saudável é aquela em que as pessoas se comprometem em expressar os seus sentimentos, suas lutas e dores, alegrias e vitórias. Na verdade, é impossível uma vida autêntica e comprometida com Cristo se não houver uma vida autêntica e comprometida com nossos irmãos. Então, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Nós temos que amar o nosso inimigo. Então, irmãos, nós precisamos estar orando, porque eu sei que vai acontecer situações na minha, na tua, na nossa vida, difíceis. Mas a Bíblia manda perdoar, manda amar. E diz mais, se você não ama o irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Então a gente precisa estar analisando como é que tem estado a nossa vida de evangelho. Nós somos igreja, irmãos. O mundo está tão violento, tanta coisa, tanta contenda, tanta briga, tanta crise, pandemia. Mas nós que temos a marca de Cristo, devemos refletir isso. E na igreja, irmãos, acepção de pessoa não deveria existir. Nós temos que amar a todos, independente da situação financeira, da cor, da posição social, do trabalho, do nível, a todos. Porque nós fazemos parte do mesmo corpo, a qual Jesus Cristo é o cabeça. Então, irmão, amar e compartilhar, fazer a diferença, dar um abraço. Nós estamos passando agora um período que não podemos isso. Não podemos estar juntos lá. Mas que o nosso sentimento de amor venha a ser um sentimento verdadeiro, sincero. Um amor incondicional. Que ame alguém, mesmo que ele não te dê nada em troca, não faça nada. Mesmo que ele não mereça, mesmo que ele seja nosso inimigo. Mesmo que ele até não te ame. A Bíblia manda amar essas pessoas. Então, irmãos, que nós possamos estar refletindo, estar analisando a nossa vida, como tem sido, com a nossa família, com nossos vizinhos, com nossos irmãos em Cristo, com nossos colegas de trabalho, com cônjuges, com filhos, com todos, com nossos pastores, com nossos irmãos em Cristo. A gente precisa avaliar e analisar a nossa vida, porque Deus nos chamou para fazer a diferença, irmãos. Você é luz, você foi comprado com preço de sangue. Jesus morreu por você e por mim. Nós precisamos fazer a diferença nesse mundo que jaz do maligno. Então que nessa manhã, cada um de nós possamos estar refletindo como tem estado o nosso amor. Será que qualquer motivo nós deixamos de falar com o ente querido, com o vizinho, com o irmão? Será que qualquer motivo nós esquecemos a palavra, deixamos de lado e tomamos atitudes contrárias aos ensinamentos de Jesus? Amar ao próximo como a nós mesmos. Amar, irmão. Amar. A gente precisa estar orando e pedindo mais amor a Deus. Amém? Então que Deus te abençoe. Que Deus te enche o teu coração cada vez mais de amor. E que você possa refletir a sua vida, que nós possamos analisar a nossa vida e ver se tem tido alguma falha. E pedimos a Deus, como Isaías pediu. Ele era um homem de lábios impuros, habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ele clamou ao Senhor e o anjo veio com tenaz, tocou nos seus lábios e ele foi purificado. Então, se nós temos deixado a desejar de alguma forma, que nós oremos, que nós clamemos ao Senhor, eu tenho certeza que Ele vai mudar esse quadro. Eu tenho certeza que Ele vai fazer a transformação da nossa vida. O brilho do Espírito Santo precisa refletir na minha e na tua vida. As pessoas precisam olhar em mim, olhar em você e ver, ali vai alguém que ama. Ali vai alguém diferente. Ali vai alguém que nasceu realmente de novo. Então, jovem, a Bíblia fala que vocês são fortes, que já venceste o maligno. Que Deus te abençoe. Acrescente mais amor ao teu coração, em nome de Jesus. Senhor, obrigado. Toma a nossa vida, acrescenta amor a cada um de nós.
Toma esse departamento, joga por terra tudo que não provém de ti. Vai abençoando, dando autoridade, acrescentando amor, revestindo com poder. Toma cada jovem, Senhor, a família dos teus filhos e abençoa. Vai dando vitória, repreende o que não provém de ti. E nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa, Senhor, esse departamento. Multiplica as vidas, salva vidas, Senhor. Faz a obra no nosso departamento. E nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.